Capítulo 1. A repreensão do preguiçoso. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Provérbios, capítulo 20, versículo 4. A preguiça é um pecado gigante da humanidade. Acredito que o gênio peculiar do caráter de algumas pessoas as impede de serem culpadas desse pecado, ainda que tenham muitos outros vícios mais vivos que esse. Mas para certas pessoas, se você disser que a rua em que mora está imunda, e certamente está, pois ali os restos ficaram e nunca foram varridos, ela dirá, sentada com as pernas cruzadas e fumando seu cachimbo: é a vontade do Senhor. Se você lhe disser que há um incêndio no final da rua, ela não se agita, mas diz: é a vontade de Deus. Se você lhe dissesse que ela estava sentada em um monte de pólvora e que era melhor tomar cuidado para que uma faísca não causasse uma explosão, provavelmente ela nunca se moveria ou tiraria o cachimbo da boca, exceto para dizer: é a vontade do Senhor. O assunto, tanto mencionado por Salomão em Provérbios, é presente de leste a oeste do globo, com fartos exemplos. E, visto que esse livro foi feito para ser lido não apenas no Oriente, mas em todos os outros lugares, sei que todos se beneficiarão com sua mensagem. Como Provérbios foi feito para ser lido em toda parte e também na Inglaterra, imagino que haja preguiçosos em toda parte e também na Inglaterra. Isso não é uma questão de imaginação para mim, pois sei que há muitos deles. Você pode esbarrar neles nas esquinas de nossas ruas. A boa parte deles que são preguiçosos nos negócios, que certamente não valem aquilo que produzem e não ganham a vida para si próprios, mesmo com relação às coisas desta vida. Ainda outros a quem as conhecidas palavras do Dr. Watts podem ser aplicadas. É a voz do preguiçoso, você só escuta reclamar: você me acordou cedo demais, preciso dormir novamente. Às vezes, pessoas ociosas são religiosas, ou professam ser. Embora eu não tenha fé na religião de preguiçoso, tal pessoa sempre me lembra de um certo monge que foi a um determinado mosteiro se entregar inteiramente à contemplação e meditação. Quando chegou ao local, viu todos os monges ali trabalhando, lavrando a terra, arando ou aparando as vinhas ao redor do lugar. Então falou solenemente ao entrar: não trabalhem pela carne que perece. Os irmãos sorriram e continuaram seus trabalhos. Ele achou que era seu dever repreendê-los, uma vez dizendo: Marta está sobrecarregada com muitos serviços, mas escolhi a boa parte que não me será tirada. No entanto, ela foi tirada dele, pois o sino não tocou a ele no horário habitual das refeições, e nosso irmão, após esperar algumas horas em sua cela em oração, começando a sentir certos chamados dentro de si, saiu e abordou o prior do mosteiro e perguntou: os irmãos não comem? Disse ele, ao que o homem respondeu: eu pensei que você fosse um homem espiritual, pois disse aos irmãos: não trabalhem pela comida que perece. Oh, sim, ele respondeu. Eu sei que disse isso, mas pensei que os irmãos comiam. Sim, respondeu o prior. Eles comem, mas temos uma regra em nosso mosteiro de que ninguém come, exceto aqueles que trabalham. Há uma regra assim nas escrituras também. Ele lembrou ao monge. O próprio Paulo disse: se alguém não quer trabalhar, também não deve comer. Acredito que o mestre daquele mosteiro agiu e falou com sabedoria. Um homem deve trabalhar nessa vida. Ele foi enviado a este mundo para que pudesse ser diligente em seu chamado na posição em que Deus se agradou em colocá-lo na vida. No entanto, não pretendo tratar agora dessa fase do assunto. Estou prestes a direcionar sua atenção a coisas espirituais. Não sou legalista. Sei que as obras da lei não podem salvar nenhum homem, pois ninguém será justificado por obras da lei. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Sei que a obra da salvação é somente pela graça e que todas as boas obras não são nossas, mas são operadas em nós pela graça divina. Entretanto, ao mesmo tempo, não posso fechar os olhos para que, embora a Escritura negue continuamente que a salvação seja pelas obras, ela sempre fala da obra da graça no coração do homem e da experiência do crente como um trabalhador esforçado. Pois não ouvimos continuamente o cristão descrito como um peregrino, alguém que está em uma longa e cansativa jornada? Ele não é descrito
como um cavalheiro carregado nas costas de outros homens, ou levado em veículo, mas como um peregrino que precisa labutar ao longo da estrada. Ele é exortado a não se cansar e desfalecer. Ele é avisado de que a estrada será muito áspera e longa e que precisará correr com perseverança o caminho que está diante dele. O próprio uso de uma figura como essa indica que a religião não está ligada à preguiça. Além disso, encontramos a religião descrita como uma batalha. O cristão é continuamente exortado a tomar para si toda a armadura de Deus e lutar o bom combate da fé. Ele é instruído a resistir lutando contra o pecado até o derramamento de seu sangue. Isso não parece ser algo muito fácil. O cristianismo não é algo que pode ser praticado com facilidade. Existe algo a ser feito, um inimigo a lutar, uma grande tarefa a ser realizada. Outra figura usada para narrar a caminhada cristã talvez seja ainda mais forte, porque combina o uso de avançar com o de lutar. Quando encontra o uso agonizar, agonize para entrar pela porta estreita. E a ordem, empurre, pressione, trabalhe, se esforce, labute. Não consigo imaginar que um cristão possa ser alguém preguiçoso. Não, meus irmãos, embora a salvação não seja por nossas obras, ainda assim, tão certo como o Senhor sempre coloca a vida divina em nós, começaremos a trabalhar pela carne que perdura para a vida eterna. Nos esforçaremos para entrar pela porta estreita e correremos de modo perseverante a carreira que está diante de nós, suportando as dificuldades como bons soldados de Cristo. Agora, é exatamente este ponto na religião de que muitos não gostam. Eles preferem uma religião fácil, prados floridos, riachos fluindo e clareiras ensolaradas, todas essas coisas de que gostam, mas não apreciam escalar montanhas, nadar em rios, passar por incêndios ou lutar, se esforçar e batalhar. Eles seguem o caminho do peregrino até chegar em algum pântano e então desistem. Quando tudo era uma caminhada limpa, eles não se importavam. Mas quando caem no pântano e começam a sofrer, imediatamente rastejam para o lado deste mais próximo de sua casa. E como o senhor maleável em O Peregrino, de quem você já ouviu falar muitas vezes, eles voltam para sua casa na cidade da destruição. Eles seguiram o caminho certo por um tempo, mas descobriram que a religião não era uma coisa tão fácil quanto esperavam e por isso voltaram. É sobre essa pessoa que falarei. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Após expor esse primeiro tópico, falarei um pouco para aqueles de vocês que estão arando no campo de Deus, exortando-os a não dar desculpas e a não ser procrastinadores no serviço do seu mestre, mas a arar tanto mais duro quanto mais frio estiver, porque o dia está chegando, quando uma colheita alegre recompensará todas as dores.